comemora Petrobras, depoimento de Eduardo Moreira, entrevistado por Márcia de Paiva. Rio, 19 de março de 2007. Realização Museu da Pessoa. Entrevista TEPAT 01. Gravando. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gostaria tudo bom? de começar a nossa entrevista pedindo que você nos diga seu nome completo, local e data de nascimento. Bom, eu me chamo Eduardo da Luz Moreira, nome artístico Eduardo Moreira. Eu sou de 30 de março de 61, natural do Rio de Janeiro. Eduardo, você pode me falar um pouquinho da sua formação? Olha, minha formação, ela vem de vários cursos, né? Quer dizer, eu sou um dos fundadores do Grupo Galpão, né? Tem isso já completa esse ano 25 anos. O Galpão foi fundado em 82. E antes disso, a minha formação veio muito do teatro em universidade, movimento estudantil, eu fiz faculdade de filosofia e comecei a fazer teatro dentro do movimento estudantil, dentro da universidade. E a partir daí comecei a fazer teatro profissional, semi-profissional, no final da década de 70, em Belo Horizonte já. E a minha formação vem muito daí, né? Só para a gente retomar, você nasceu aqui no Rio e foi quando para Belo Horizonte? Eu fui, meu pai foi trabalhar em Belo Horizonte, eu fui para Belo Horizonte em 74, com 13 anos de idade, passei minha infância no Rio, né? Mas segundo grau, essa coisa toda, eu estudei em Belo Horizonte e comecei a minha carreira artística em Belo Horizonte, né? Primeiro dentro da universidade, depois através de cursos também, e aí comecei no teatro profissional até fundar o Galpão, enfim, aí a minha trajetória se confunde muito com a história do próprio Galpão. Mas você fez um pouco de teatro na faculdade também? Fiz. Eu trabalhava muito com teatro, fazia teatro, tinha grupos de teatro, na época muito ligado à coisa na faculdade da Fafiche, né? Na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas em Belo Horizonte, que era um centro quer dizer, na época do regime militar ainda, né? Um centro de resistência muito forte ao regime militar. Era um momento em que a sociedade começava de novo a poder se expressar aos poucos, né? Então a minha, vamos dizer assim, a minha formação teatral, artística vem muito daí. E aí me conta então como é que foi a formação do Galpão. Como e qual foi o ano mesmo? Você já até falou aqui, mas me diz de novo. O Galpão foi assim, em 82 vieram dois diretores de uma companhia alemã, que é uma companhia que existe até hoje, chama Teatro Livre de Munique. Eles vieram para Belo Horizonte a convite do Goethe Institut. Fizeram uma oficina de 2 semanas no Teatro Marília. Depois eles voltaram, isso foi em março. Em julho eles voltaram para uma oficina de 1 mês em Diamantina, que é uma cidade histórica do interior de Minas, no Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais. E fizemos lá uma oficina de teatro de rua de 1 mês com esses dois diretores, e durante os meses, isso foi em julho, agosto, setembro e outubro, nós montamos um espetáculo que foi A Alma Boa de Satisfando Brecht. Era um grupo de 9 atores. Desses 9 atores, 5 quer dizer, eles foram embora, o espetáculo terminou, foi um espetáculo de uma carreira muito curta. E eram participantes dessa oficina? Eram participantes dessa oficina e participantes desse espetáculo também. Foi uma maneira que nós sentamos e pensamos como é que a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Foi um trabalho muito intenso, muito marcante, foi uma espécie até de formação artística para todos nós, que éramos muito novos naquela época, né? Estávamos começando. E como foi um trabalho muito intenso ali, eu acho que a gente criou uma estrutura comum de grupo, né? Você já conhecia algumas pessoas? Na época foram 5 atores, foi eu, o Antônio Edson, o Fernando Linares, a Wanda Fernandes e a Teuda Bara, foram esses 5. E com alguns deles eu já tinha trabalhado, inclusive tinha montado espetáculos com ele, como atores de elenco, assim, companhias que não são grupos fixos, né?
E, enfim, aí nós decidimos montar um grupo que nos desse condições de dar sequência a esse trabalho que tinha sido começado com esses dois diretores alemães. E aí fundamos o Galpão, que tem aí essa trajetória de 25 anos, né? Aí essa trajetória é bastante longa, acontece muita coisa aí nisso. Então a composição inicial do Galpão, você mais esses 5 participantes da oficina que você citou, a Wanda, Teuda, o Toninho, o Antônio Edson e o Fernando Linares, e eu, né? Essas 5 pessoas. Tá. E essa oficina já trouxe alguma inspiração para vocês? Vocês já tinham outras inspirações? Qual era a inspiração nesse início? Eu acho que essa oficina deu pra gente, além de um suporte técnico, né, do trabalho de voz, de corpo, era um trabalho muito físico, muito intenso, muitas técnicas ligadas ao circo, e acho que abriu muito os nossos olhos para essa coisa do teatro de rua, né? Quer dizer, esse grupo é um grupo que existe até hoje, eles trabalham no mundo inteiro, já fizeram experiências na Rússia, em Israel, são alemães, né, e viajam muito pelo mundo todo, na Venezuela, e trabalham muito com o teatro de rua. Então, naquele momento, foi uma abertura de opção que a gente não tinha, quer dizer, a gente fazia teatro normal, né? Mas abriu muito a possibilidade, não só tecnicamente, mas também como possibilidade real mesmo, financeira, de sustentabilidade para o grupo. Na verdade, o teatro de rua foi, nos primeiros anos do Galpão, o sustentáculo. Na verdade, era muito mais fácil, como você pensar, Belo Horizonte, no final da década de 70, era uma cidade com pouquíssimos teatros. Esses teatros eram disputadíssimos pela classe artística. Nós éramos artistas muito pouco conhecidos, né? A gente teria pouca chance de estar ocupando esses teatros naquele momento, né? E foi uma decisão nossa, acho que muito aberto por essa possibilidade que esses alemães nos deram, que era de fazer teatro de rua. Quer dizer, se não tem casas de espetáculo que a gente possa entrar, vamos fazer teatro na rua. Você acha que essa opção pelo teatro de rua, ela casa também bem com a realidade brasileira? Tinha isso também? Não só quer dizer, já até faz parte, poucos teatros para vocês terem acesso, mas tem algo além também que você acha que isso tem uma afinidade? Eu acho que é uma opção importante. Eu acho que uma coisa que me causa um pouco de estranheza é que eu acho que o Brasil é um país que tem uma população muito carente, né, de cultura, de arte, que tem muitas dificuldades de acesso, né, ao teatro, às casas de espetáculo, ao cinema, à arte, à cultura de uma maneira geral, né? Acho que tem um clima muito favorável, quer dizer, exceto pela questão das chuvas, que nós temos uma época de chuvas bem marcada, mas é um país que tem um clima excelente, né? Nós não temos neve, nós não temos inverno rigoroso, esse tipo de coisa que, por exemplo, na Europa indisponibiliza completamente uma boa parte do ano de você ter coisas externas, né? Mas acho que, no nosso caso, foi uma opção, acho que política mesmo, né? Quer dizer, e de sobrevivência nossa também. Acho que nesse sentido, quando a gente decide ir para a rua, era uma decisão radical por fazer teatro de qualquer maneira, mesmo que as condições fossem difíceis, né? E foi, nesse sentido, uma opção acertada, porque, na verdade, o que acontece na história do Galpão é que a gente começa a fazer espetáculos, primeiro junto à sociedade civil que estava começando a se organizar, eram associações de bairro, prefeitura, sindicatos, né, que compravam espetáculos para a gente fazer, empresas, né, festa de funcionário, esse tipo de coisa, né? E isso foi como uma espécie de uma bola de neve, porque o nosso trabalho começou a ser conhecido, a ser reconhecido,
a gente começa a trabalhar muito em Belo Horizonte só, e aí começa a se expandir o nosso raio de ação. Qual foi só para não perder, qual foi a primeira peça que vocês montaram? A primeira peça chamava E a Noiva Não Quer Casar, que era um esquete de circo, né, com números assim, bem circense mesmo, um grupo de pretendentes disputando uma noiva, era uma coisa bem singela assim na rua, mas que funcionava muito bem. E vocês apresentaram aonde? Apresentamos em Belo Horizonte, várias praças da periferia, no centro, e um pouco de cidades do interior também, mas foi uma peça que ainda tinha um raio de ação que era restrito, e progressivamente o grupo começou a ser conhecido, o trabalho ser reconhecido, e a gente começou a ampliar o raio de ação geográfica, enfim, o estado de Minas, o Brasil, aí até começar a viajar muito pelo exterior também, né? Nesse início, né, que a gente está no final de ditadura, como é que foi a receptividade do público ter essa chance de ver um espetáculo na rua, de ter que era um momento bem diferente do que a gente tem hoje? Foi muito impressionante. Eu acho que a população estava um pouco, quer dizer, já era um momento em que a ditadura dava provas de um certo cansaço, né? Ela já não conseguia se impor totalmente à sociedade. A sociedade já demonstrava isso. E foi muito impressionante. Em 1982, eu lembro que a gente ia para a praça, por exemplo, a Praça 7, no centro de Belo Horizonte, que é o marco zero, né, da cidade, e a gente reunia assim, 700 pessoas, 1000 pessoas. Isso era uma coisa muito inusitada, assim, a gente até ficava com um pouco de medo, assim, porque tinha uma pressão da polícia, né? Claro que um regime de exceção nunca gosta de que tenha aglomeração de pessoas, né? A reunião, quer dizer, eu acho que o teatro tem esse poder ancestral do teatro, que eu acho que é em torno de uma roda, reunir as pessoas para que elas se divirtam e que elas acabem pensando também, mas fazendo essencialmente um encontro coletivo, de uma coletividade que se reúne por uma coisa agradável, que é ver um espetáculo de teatro. Eu acho que isso é muito pulsante, é mobilizador, né? Isso definitivamente não interessava. E eu lembro que no começo, quer dizer, o Galpão foi um grupo que participou muito da campanha das diretas, né? Que a população foi para a rua pedindo as eleições diretas, que foi uma coisa que até no final das contas a população foi traída, né, pelos políticos que aprovaram o negócio lá do colégio eleitoral, a eleição do Tancredo. Mas foi um momento de mobilização da sociedade brasileira muito grande, né? Que acho que a gente só veria num outro momento no impeachment do Collor, né? E o Galpão participou ativamente. E esse período, se eu não me engano, acho que a campanha das diretas é 84, 85, né? De 82 a 85, a gente foi preso várias vezes, assim, várias vezes. A gente foi... Encenando. Quer dizer, ou depois da encenação, né? Normalmente depois da encenação, eles não chegavam a parar o espetáculo, não. Apesar de que teve uma vez, eu me lembro... Eles gostavam. Gostava. Deixava terminar para depois... mas que tinha isso, né? O poder se sentia um pouco ameaçado, né? E acho que foi um momento muito interessante da sociedade, porque acho que o que aconteceu a partir de 68, principalmente com o AI-5, né, que o teatro era o centro da organização da sociedade brasileira, né? Pelo menos da cultura brasileira, era a classe mais forte, mais mobilizada e que discutia a sociedade, né, movimentos muito fortes, o Oficina, o Arena, o CPC, essa turma toda que trazia uma discussão sobre a sociedade brasileira muito intensa e que foi dizimada, massacrada pela censura, desmobilizada, né, pelo período duro da ditadura, que foi de 68, quer dizer, governo Médici, Geisel, enfim.
esse período difícil, assim, que desmobilizou completamente. E eu acho que o início, o final da década de 70 e mais o início da década de 80, acho que é um momento de que a sociedade brasileira e a cultura brasileira começa a se reorganizar, e eu acho que o Galpão faz parte desse momento, né? Eu acho que a opção pela rua, a opção por um teatro popular, um teatro que discutia muito a sociedade brasileira também, né? E colocava em prática um tipo de estruturação, de relação com o público, que era uma relação muito democrática, muito da rua, né? Que as pessoas se manifestavam muito. Eu acho que isso foi uma coisa... É curioso, por exemplo, uma cidade como Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma cidade que tem cento e poucos anos, 108, não sei direito, mas não tem 110 anos Belo Horizonte, no final do século XIX. O Galpão tem 25, quer dizer, o Galpão tem quase um quarto da idade da cidade. E o Galpão tem uma trajetória, junto com a cidade, que é uma trajetória que descobre ou revaloriza vários espaços públicos da cidade, né? A Praça 7, a Praça da Liberdade, a Praça do Papa, a Praça JK, que eram lugares assim que... Quer dizer, o mineiro já é um povo muito caseiro, não é? Não é um povo que tem muita coisa pública, ele não se expressa muito publicamente, é muito mais um povo da casa, né? A casa do mineiro te recebe muito em casa. E eu acho que a trajetória do Galpão, o teatro de rua, criou um vínculo, ajudou a criar um vínculo muito forte da população da cidade com esses logradouros públicos, né? Bacana. Das prisões vocês eram detidos, depois liberados? Eram prisões formais, quase que formais, um fichamento, uma coisa formal, assim, que já era um momento que, quer dizer, já não, quer dizer, claro que tinha aquela coisa, teve o Herzog, né, teve o Daniel Filho, não sei se era o Daniel Filho, aquele metalúrgico em São Paulo também, mas que foram quase que naquele momento acidentes, né, dos órgãos de repressão. A gente já não tinha, a gente já começava a perder um pouco o medo. É claro que tinha assim um certo medo, né, dessa coisa de você desaparecer, de tortura, enfim. Mas no nosso caso, graças a Deus, foram prisões formais. Eduardo, me diga então, qual foi a peça que vocês também acharam que projetou o Galpão também para fora de Minas? Como foi também? Quando vocês estavam dentro desse, né, esse lado até mais caseiro que você falou, redescobrindo Belo Horizonte, os lugares, e como é que vocês saem de Minas? Qual foi assim o primeiro grande passo que vocês acham assim do Galpão? Eu acho que tem um momento, quer dizer, que o Galpão ele tem, vamos dizer assim, um período heróico, que é de 82 a 86, mais ou menos, que o grupo sobrevive, né? Ele tem aí uns 3 anos, 4 anos de trajetória de montar espetáculos, e ele consegue ir pouco a pouco se estruturando. Em 86, com 2 espetáculos, que acho que é a Comédia da Esposa Muda e o Corra Enquanto é Tempo, que eram também espetáculos que a gente queria falar muito da realidade brasileira, né? Principalmente o Corra Enquanto é Tempo, que era um espetáculo muito interessante, dirigido por um diretor lá de Belo Horizonte, o Eide Ribeiro, que era um grupo de crentes que iam pregar na rua, né? E esses crentes cantavam músicas de Roberto Carlos. Era um espetáculo muito engraçado, assim. Tinha um cego, um falso cego, era uma família assim, muito, muito engraçada. E que, num determinado ponto, chegava um travesti, e o conflito da peça se estabelecia entre um travesti e um grupo de crentes pelo ponto da rua, né? E era um espetáculo muito interessante, porque muitas vezes as pessoas achavam que não era teatro, que era realidade, né? E no final, de certa maneira, o travesti desnudava a farsa daquela família de crentes, que tinha um filho cego, que na verdade era um falso cego, enfim. É curioso que hoje acho que recentemente a gente foi fazer uma cena para um filme, brincando um pouco, trazendo um pouco da memória desse espetáculo,
e a gente teve uma reação muito agressiva na rua, né? É curioso isso, porque o Brasil foi tomado assim por essa coisa das religiões adventistas, protestantes, de uma maneira muito forte, né? E eles se tornaram cada vez mais agressivos nesse sentido, né? Era um espetáculo que na época a gente fazia. É claro que às vezes ele causava certas reações assim de descontentamento, mas era um espetáculo que as pessoas aceitavam. A gente chegava inclusive a ser convidado para ir para uma igreja de crente, para fazer um show, uma pregação. Hoje em dia já existe uma coisa mais agressiva por parte dessas religiões que se tornaram muito contundentes na maneira de abordar as pessoas, né? Parece que assim, um pouco Triste, né? tomando o poder mesmo, né? De uma maneira muito veemente, muito forte, muito autoritária mesmo, né? Eu sempre acho que isso é uma coisa perigosa na sociedade, mas enfim, isso é um parêntese, né? Mas aí, então você também estava falando, então, com essa peça também do Corra Enquanto é Tempo, vocês saíram de Minas? A gente começa a sair de Minas, quer dizer, a gente começa a ir para o exterior, a gente vai para um festival no Peru, né? E daí alguns grupos da Europa que estavam nesse festival, que era uma homenagem ao Grotowski, que é um diretor polonês, falecido na década de 90, mas que tinha o Teatro Pobre do Grotowski. Ele foi uma inspiração para você? Foi. Inclusive o trabalho desses alemães era um trabalho muito influenciado, acho que pela estética do teatro do Brecht, muito influenciado pela preparação física do Grotowski, né? Então o Grotowski era... E aí a gente conhece muito os grupos vinculados ao Grotowski através do Eugênio Barba, que é o momento que eles vêm para o Brasil também, vários grupos italianos, grupos lá de onde o Barba trabalha, que é na Noruega. Então a gente vai para a Europa, vai para a Itália, vai para a França, faz uma longa temporada de 3 meses pela Europa, volta para o Brasil. Na época o dólar estava valendo muito no Brasil, a gente consegue comprar um espaço próprio, uma sede, um galpão. Isso com o dinheiro das apresentações Isso com o dinheiro das apresentações na Europa. Isso deu um outro estado para o nosso trabalho. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante para os grupos, ter um espaço próprio onde pode desenvolver a sua linguagem, a sua proposta de trabalho, coisa que até 1989 o Galpão não teve. O Galpão trabalhou 7 anos sem espaço próprio, ensaiando em diretórios acadêmicos, da arquitetura, da escola de filosofia, espaços emprestados. Então isso tudo criava dava uma fragilidade na estrutura do trabalho que ficava difícil. Você imagina, normalmente a gente montava uma peça, o cenário não tinha muito lugar para guardar, porque era tudo lugar emprestado, figurino, chegava tudo prestes da estreia, né? E a partir do momento que a gente conseguiu comprar um espaço, o primeiro trabalho que a gente monta lá foi um espetáculo dirigido pelo Eide Ribeiro também, que foi o Álbum de Família. Nesse espaço que vocês compraram? Nesse espaço. Onde era? O espaço até atual. hoje, que é a sede do Galpão, que é no bairro da Sagrada Família, na rua Pitangui 3413. É o espaço que até hoje o Galpão monta, quer dizer, hoje o Galpão tem uma sede que é um espaço cultural, que é o Galpão Cine Horto, né, que é um antigo cinema que foi transformado em teatro. Eu quero até chegar no Cine Horto, mas eu não quero só atropelar. Aí vocês, então, a gente compra esse espaço, isso. E montavam também já lá, aí algumas apresentações lá. Eram apresentações, quer dizer, porque como o espaço era um espaço de 200 metros quadrados, ele não suporta muito público, né? Assim, a gente já fez apresentações ali para 70 pessoas, mas mais convidados, assim, a gente nunca liberou, por exemplo, fazer uma bilheteria para as pessoas irem lá como uma casa de espetáculo, porque não tem realmente estrutura, é mais um espaço de ensaio. Mas o Álbum de Família, que foi esse primeiro espetáculo que nós montamos lá, eu me lembro que foi um espetáculo de 9 meses de ensaio, desde o primeiro mês a gente já tinha uma concepção de cenário montada, em que a gente experimentava. Então tudo isso deu uma outra dimensão de qualidade para o trabalho do Galpão. E aí a partir do momento então,
vocês também não estão só mais na rua, tem um espaço também já definido, muda a concepção de cenário, de... Como é que vocês também adaptam essa da rua para um local fechado? Mudava muita coisa ou não? Olha, não, na verdade, assim, a gente montava, por exemplo, espetáculos para a rua, e esses espetáculos se adaptavam muito facilmente a teatro, quer dizer, tendo o espaço físico necessário, né? Já o oposto é mais difícil, né? Se você monta um espetáculo para teatro, para você levar para a rua, normalmente se torna mais... As condições da rua são mais precárias, são mais difíceis, né? Então, quando você pensa um espetáculo para a rua, a transposição dele para o teatro é mais fácil. E é claro que muda, né? Muda porque a rua ela tem uma relação muito mais intensa com a plateia participa muito mais. Quer dizer, a plateia não tem muito compromisso com aquilo e aí você estabelece uma relação que é muito mais espontânea, né? Ela participa, ela opina, né? O teatro já é a própria arquitetura do teatro ela já impõe uma hierarquia, né? Um limite. Né? Um limite, né? Quem faz e quem assiste. E normalmente, quer dizer, você tem um tipo de apresentação que passa a ser muito mais organizada nesse sentido, né? Aí vocês mantiveram, então, dentro dessa concepção, que é um espetáculo que também vai para a rua, né? É de rua e... Quer dizer, nessa trajetória do Galpão, a gente mescla muito as duas linguagens, né? Que alguns espetáculos são de rua e outros espetáculos são de palco. Né? E deixa eu só voltando um pouquinho, da viagem da Europa, vocês também chegam a encontrar o Grotowski? Chegamos, a gente encontrou com o Grotowski, na verdade, 2 vezes. Em 88, a gente vai para o Peru, estava o Eugênio Barba, e foi um encontro de 31 grupos da Canadá, Estados Unidos, América Latina e Europa. E eram grupos assim, muito ligados à estética, à concepção artística do teatro pobre do Grotowski. O Grotowski não foi, porque ele estava doente na época, não sei. Mas aí a gente vai, nessa turnê pela Europa, a gente vai se apresentar lá ai meu Deus, agora uma cidade, Pontedera, que era onde o Grotowski trabalhou até o final da vida, num centro lá de Pontedera, e aí a gente encontra com ele, é o nosso primeiro encontro com o Grotowski. Depois... Foi importante isso? Foi muito importante. Quer dizer, na época estávamos lá, o Galpão do Brasil, tinha o Judiascani, que é um grupo do Peru também, que estava convidado. Pode repetir, por favor? Judiascani é um grupo que existe até hoje, em Lima, muito conhecido também. Tinha um outro grupo peruano, que chamava Los Andes, que acho que existe até hoje também. E tinha um grupo chileno, que agora eu realmente não lembro o nome. Esses 4 grupos foram escolhidos para fazer esse tour, esse giro pela Europa, pela Itália, pela França, e em Pontedera nós encontramos com o Grotowski. E depois o Grotowski veio aqui ao Brasil, em São Paulo, coisa de 2 anos antes dele morrer, isso em 96. O Grotowski vem, acho que o Grotowski... Ele fazia palestra, como é que era esse encontro? Não, foi um encontro muito interessante, já esse de São Paulo. Esse em Pontedera foi um encontro mais festivo, na verdade a gente fez uma apresentação de uma música em homenagem a ele, os 4 grupos homenagearam ele de alguma maneira, e a gente conversou com ele, depois fomos fazer um lanche, comemos com ele, enfim. E já em São Paulo, em 96, a gente encontra com o Grotowski já muito doente, com o grupo dele, e a gente fez 2 dias de encontro. Um primeiro encontro, a gente apresentava cenas de espetáculos para ele e o grupo dele, e no dia seguinte ele apresentava um espetáculo que ele fazia com os atores dele, e depois da apresentação a gente se reunia numa mesa, comendo e bebendo vinho. E o Grotowski era uma coisa impressionante, porque ele já estava muito doente, ele morre, se eu não me engano, 2 anos depois.
E ele era um homem tão forte, assim, tão fascinado com o teatro, que já muito doente, de repente ele começava a falar sobre o seu trabalho, sobre teatro, e ele ia, eu me lembro que nós nos encontramos 10 horas da noite para essa apresentação do grupo dele, que era uma apresentação de uns 40 minutos, e nós saímos lá foi na Pinacoteca lá de São Paulo. Nós saímos de lá 4, 5 horas da manhã, conversando, e ele falando, e era muito agudo, assim, muito aguda a percepção dele do trabalho, do que ele tinha visto, né? Uma pessoa assim, muito apaixonada mesmo pelo teatro Grotowski. Foi muito marcante esse encontro com ele. Bacana. Do Cineorto, né? Você me mencionou aqui. Como é que nasceu também o Cineorto e quando nasceu? Também para a gente situar bem. Tá. Eu só queria ir um pouquinho mais à frente, tá. que eu acho que assim, o trabalho do Galpão ele explode na mídia, quer dizer, já era conhecido, assim, as pessoas de teatro nos conheciam, a gente já viajava bastante aqui para o Rio, para São Paulo, Porto Alegre, Brasília, já tinha um conhecimento, mas o trabalho explode realmente com o Romeu e Julieta, que é a direção do Gabriel Vilela, e que é um espetáculo que realmente estoura, assim, quer dizer, ele tem Foi da apresentação aqui no Rio? Ou... acho que aqui teve uma apresentação muito marcante pelo CCBB, que a gente acabou fazendo ali atrás, no Espaço dos Correios. Em São Paulo também foi muito marcante, na Sé, vários pontos de São Paulo, ali no Ipiranga, né? E aí o espetáculo ele começou a ter uma trajetória de muito sucesso e realmente estoura. Você falou o nome, né, da peça? Né? O Romeu e Julieta. E que tem uma segunda peça que também a gente acaba estreando aqui no Rio, no CCBB, que é a Rua da Amargura também, direção do Gabriel Vilela, que é um momento de explosão muito grande do Galpão, né? Aí a partir daí, quer dizer, eu acho que o Galpão ele tem essa característica desde os primórdios de ser um grupo de atores, né? Normalmente os grupos de teatro eles se organizam, se consolidam a partir da figura central de um diretor, né? E o Galpão ele tem essa especificidade que é um grupo de atores sem um diretor fixo. Então é um grupo que às vezes tem pessoas do grupo que dirigem. Eu dirigi um espetáculo de muito sucesso do Galpão, que está em cartaz, está em repertório até hoje, que é o Molière Imaginário. Outras pessoas também, o Chico Pelúcio dirigiu um espetáculo, o Trem Chamado Desejo. São espetáculos também muito marcantes na trajetória do Galpão. Mas é um grupo de atores que convida diretores para vir fazer seus espetáculos. Isso que eu queria chegar. Vocês convidam? Como é que vocês fazem essa escolha? Vocês estão definindo a próxima peça que a gente vai montar? A gente vai chamar alguém de fora? Assim? Normalmente é assim. Quer dizer, a gente tenta, primeiro, assim, ter uma afinidade com a pessoa que você vai convidar, né? Conhecer o trabalho, né? E a gente sempre pensa no sentido de que o trabalho dessa pessoa represente também um desafio para nós enquanto atores, enquanto artistas, né? Então, de lá para cá, por exemplo, a gente trabalhou com o Cacá Carvalho, né, que é um ator até que trabalha muito lá no centro de Pontedera do Grotowski, que foi um desafio muito grande trabalhar com o Cacá, né? Cacá é uma pessoa de teatro importantíssima, fez Macunaíma com Antunes Filho, tem esse trabalho com o centro de Pontedera, um grande ator realmente, assim, um estudioso do teatro, né? Nós tivemos também Paulo José, que fizemos dois espetáculos com ele. O Paulo, para nós, era uma ligação também, quer dizer, um homem que vem da década de 40, né? Paulo é uma pessoa que começa a fazer teatro no Sul na década de 40 e que tem toda essa formação do ator brasileiro da palavra. Porque isso é curioso, assim, nós somos de uma geração muito do corpo,
né? Eu acho que o movimento hippie, a década de 60, né, a contracultura, trouxe muito uma certa descrença da palavra, né, uma coisa muito da imagem, do corpo, um corpo que quebra as barreiras, né, a palavra seria sempre tendenciosa, manipuladora. Né? Então eu acho que a gente traz muito essa marca dessa geração pós-68, né? E o Paulo é um homem de teatro que é um homem que vem dessa escola da palavra. Então o trabalho com o Paulo, para nós, quando a gente pensou no Paulo, né, quer dizer, para nós foi um privilégio trabalhar com uma pessoa como o Paulo José. E ele traz muito essa coisa da palavra, essa escola da palavra. Né? Nós fizemos 2 trabalhos com ele, que foi um inspetor-geral e o Homem é um Homem, o inspetor-geral do Gogol e o Homem é um Homem do Brecht, 2 clássicos da dramaturgia mundial que a gente montou com o Paulo, que eram exercícios do teatro da palavra. E agora nós estamos estreando, no final do mês, um espetáculo com um diretor que está trabalhando, quer dizer, de Londrina, mas o grupo está sediado aqui no Rio, que é o Armazém, é o Paulo de Moraes. A gente está fazendo um trabalho com ele. Então, quer dizer, esses vários diretores vêm muito no sentido de que tipo de desafio, que tipo de risco eles trazem e de aprendizado, experiência nova para o trabalho do grupo. Né? Isso é bacana também, muito bom. E eu vi que vocês procuram também não só de um mesmo lugar, né? Isso passa pela cabeça ou é por acaso também que acontece? Não, é por acaso. Variando por acaso. Tipo de proposta também, né? Por Você acaso. falou Paulo com a palavra. Paulo, eu acho que o Kaká vem muito com essa coisa do trabalho do ator, não é? A experiência dele como trabalho de ator. Eu acho que o Paulo de Moraes vem agora, por exemplo, com uma proposta mais de um teatro urbano, uma coisa que tem uma temática urbana, que às vezes eu acho que a gente vinha de uma temática muito universal nesse sentido, né? E eu acho que a gente está fazendo uma experiência muito interessante, que inclusive a gente consultou lá o Museu da Pessoa, que nós fizemos uma campanha, quer dizer, foi nacionalmente, mas acabou que ela, até pela nossa atuação muito presente em Belo Horizonte, em Minas, que a campanha chamou Conte Sua História, que eram as pessoas mandarem histórias, a gente pedia que fossem histórias reais, que tivessem de fato acontecido, elas deviam ser contadas em 2 páginas no máximo, né? E uma história que de alguma maneira celebrasse um milagre da vida, assim, acasos, coincidências, situações curiosas, né? E foi uma experiência muito interessante, porque nós recebemos 560 histórias. E a gente foi um processo que a gente se dispôs a ler todas essas histórias, né? E a gente acabou selecionando primeiro 50, 40 e poucas, depois chegamos a 12 e o espetáculo vai chegar numa forma final com 4 histórias. A partir dessas enviadas. Mas foi muito interessante porque nos deu um painel muito curioso sobre como a sociedade brasileira se vê hoje, como é que as pessoas se veem, né? Isso faz parte do que vocês falam até no site de vocês de digerir a realidade brasileira? O que é esse digerir? Acho que sim. Acho que era uma proposta. Veem isso? Era uma proposta muito de ter uma radiografia, de enxergar assim, como que o brasileiro de hoje se vê o próprio país, né? Para onde que o Brasil tá caminhando. Então, eu acho que nessas histórias que ficaram para o espetáculo, eu acho que tem um painel muito interessante, muito curioso sobre o Brasil. Né? Um Brasil que se transforma rapidamente, cada vez mais urbano, né? Um Brasil que enfrenta assim, uma coisa violenta, né? Uma certa uma urbanização muito rápida que acontece no Brasil, né? E que eu acho que está presente nesse espetáculo, sabe? Dessas 4 histórias. Retomando, então, você tinha falado do Cine Horto, né? Como nasceu ele?
E a relação dele com o próprio galpão, como é que vocês... O que aconteceu, assim, o galpão ele começa a dar muitas oficinas, enfim, existe uma demanda muito grande por pessoas mais jovens que querem conhecer o trabalho do galpão, querem que o galpão indique, assim, né, muitos convites para dirigir espetáculos, para fazer espetáculos em outras cidades, em Belo Horizonte, né? E aí o grupo enxerga, assim, quer dizer, eu acho que é natural, até pela própria, depois de constituir uma trajetória, né, uma certa preocupação também, eu acho que em transmitir essa trajetória para as outras pessoas mais novas, né, quer dizer, ajudar, apontar caminhos, possibilidades, né. Eu acho que o projeto do Galpão Cine Horto vem muito nesse sentido, quer dizer, o que acontece? O galpão está nessa rua Pitangui, 3.413, e a 2 quarteirões da nossa sede tem um cinema que está abandonado. Ela tinha virado uma casa de show, que não dá certo, está fechado, e aí a gente aluga esse espaço e transforma, faz uma reforma e transforma esse espaço, que era um cinema abandonado, num teatro, numa sala multimídia, assim, para 220 espectadores, e mais uma sala de cinema com uns 80 lugares e umas 3 salas onde podem ser dados cursos, e, enfim, institui esse espaço que é o Galpão Cine Horto. Isso quando, então? Isso está fazendo 10 anos, isso foi em 97 para 98, né? E ele tinha um projeto que era o esqueleto da proposta, que era um projeto chamado Oficinão, que era convidar atores que já tinham algum tipo de experiência para montar uma espécie de um curso de um ano, que esse curso era a montagem de um espetáculo, né? E era sempre dirigido por um integrante do galpão, que era uma forma assim do galpão passar a sua experiência e ao mesmo tempo também aprender com esses atores que estavam vindo com outras experiências. Acho que é uma experiência interessante, já está completando aí 10 anos esse oficinão. E sempre partia também de um projeto de estudo, né? Então houve estudos, foi comédia em Shakespeare, melodrama, teve um ano que foi uma pesquisa sobre os 500 anos da descoberta do Brasil, né, pelos portugueses. Enfim, então eram sempre temas que sugeriam projetos de estudo. Mas abertos para estudantes também? Era abertos mais assim, para estudantes de teatro, né, mas que já, quer dizer, eram julgados, tinham uma seleção por currículo e algumas aulas, enfim. Sempre difícil esse processo de seleção, mas era feito, e eu acho que um projeto que ele vingou, é bem interessante. Um projeto que depois ele foi cada vez mais se consolidando como um projeto ligado lá à Escola de Teatro Livre de Santo André, em São Paulo, que buscava um tipo de teatro colaborativo, em que o texto era montado junto com os atores, tinha um curso de dramaturgia. Quer dizer, o espaço também foi criando vários outros projetos alternativos, né? Hoje tem um festival de cenas curtas, que é um festival que aberto para o Brasil inteiro, as pessoas mandam projetos de uma cena curta de 15 minutos e durante 4 dias são apresentados 20 cenas curtas que depois o público vota e as 4 vencedoras, elas cumprem uma pequena temporada lá no teatro. Quer dizer, tem vários projetos, agora tem um outro projeto que é um Pé na Rua, que é montagem de espetáculos com pessoas, alunos que passaram por lá, espetáculos de rua, que eu acho que é também para trazer sempre essa tradição, né? Esse berço do galpão que está sempre muito ligado à rua. Então acho que tem vários, tem oficinas de dramaturgia. É um espaço que se consolidou ao longo desses 10 anos, acho que é uma referência
né, do ensino e da troca, né, do intercâmbio de artes cênicas em Belo Horizonte, em Minas. Eu acho que é um espaço muito interessante. Eu acho que é um espaço onde o galpão consegue trocar com a comunidade, especialmente de Belo Horizonte, mas vem muita gente de fora também. Isso é bom. Eduardo, e como é que vocês chegaram ao apoio da Petrobras também? Quando e como é que vocês conseguiram isso? A gente começa com a Petrobras através lá da refinaria, né? De Belo Horizonte, lá de Betim, da Regap. O primeiro patrocínio nosso com a Petrobras é via Regap, né? E aí depois a gente vem para a Petrobras Central aqui no Rio, né? E eu acho que assim, mandando projeto, seleção, isso, e quer dizer, eu acho que a Petrobras, olha, a gente tem essa parceria com a Petrobras há mais de 6 anos. Né? É uma parceria que eu acho que é de alto nível, né? Eu acho que a Petrobras viu no galpão essa possibilidade, que eu acho que é muito bonito assim, na trajetória do galpão, que o galpão certamente, isso eu falo sem a menor dúvida, é o grupo que mais viaja pelo Brasil. Né? O galpão, de fato, viajou, e claro, com o suporte da Petrobras, sem esse suporte isso não seria possível, mas viajou pelo Brasil inteiro, as 5 regiões do Brasil, né? Nós fizemos assim. E é um grupo que tem uma preocupação, ele tem uma filosofia de ir de fato ao Brasil profundo, né? Assim, são viagens pelo interior do Nordeste, interior do Centro-Oeste, região Norte. Fizemos uma lindíssima temporada com o Mulher Imaginário pelo Vale do Jequitinhonha, viajando pela uma das regiões mais pobres do país, né, a região mais pobre de Minas, e que foi uma turnê realmente maravilhosa. Região Sul também. Esse ano, por exemplo, nós estamos indo para o interior interior mesmo da região Sul. Então esse tipo de encontro com o Brasil, que eu acho que é um Brasil muito esquecido, porque o Brasil está muito centralizado, principalmente no Rio e em São Paulo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, né? Porque existe uma cultura que é muito pulsante, né, nessas regiões, e que a gente de fato não conhece, né? Então eu acho que... Vocês fazem quase uma caravana. Caravanas. A gente... nos últimos anos a gente tem feito caravanas assim, região Centro-Oeste, viajamos assim vários lugares da região Centro-Oeste, região Nordeste, não só as capitais, mas interior também, né? Caruaru, Mossoró, interior de Alagoas, Feira de Santana. Então eu acho que esse tipo de caravana é uma coisa muito, muito importante, que são patrocínios como esse que a Petrobras nos dá que realmente possibilitam, quer dizer, concretizam esse nosso sonho, né, de estar em contato realmente com esse Brasil, que é um Brasil muito pulsante e que é muito desconhecido, né? A Petrobras costuma até pedir uma contrapartida, né? Uhum. O que vocês mais ou menos então oferecem? Isso já é uma contrapartida, essas apresentações? Como é que vocês... A Petrobras, ela primeiro nos dá uma liberdade ampla e restrita, né? A gente nunca teve nenhum tipo de sugestionamento, de proposta artística, quer dizer, a gente é completamente livre para fazer, para dizer o que a gente quer, né? E é claro que eu acho que a empresa tem determinados interesses, eu acho que ela tem um interesse, né, de mostrar a cara dela pro Brasil, né? Mas eu falo até como uma contrapartida social. Social, né? Eu acho que, por exemplo, esse tipo de projeto, dessas caravanas para o interior do Brasil, quer dizer, são coisas que a nós interessa muito,
E, obviamente, interessa muito a Petrobras, né? Eu acho que a política da empresa é uma política muito acertada nesse sentido, né? Eu acho que realmente a Petrobras é uma empresa que, acho que não só para mim, mas para a população brasileira, ela é uma empresa, quer dizer, a Petrobras vem da coisa, né? O petróleo é nosso, quer dizer, uma empresa profundamente vinculada, associada à soberania nacional, né? Ela traz essa coisa desde a época do Getúlio. Eu acho que é uma empresa que ela tem uma preocupação social, cultural e ambiental, né? Você vê que a cultura brasileira, todo momento você vê a Petrobras, né? O cinema, você vai ao cinema, todo filme brasileiro está lá, a Petrobras presente, né? Eu acho que é uma empresa que ela tem uma política muito séria de retorno, né? Visto que ela trabalha com uma coisa, quer dizer, ela extrai uma coisa do país. Eu acho que ela tem essa preocupação de alguma forma retornar alguma coisa, né? Você vê todo o trabalho da Petrobras com memória, com a coisa da história do Brasil, né? Com a cultura brasileira, eu acho que com o meio ambiente, eu acho que é uma política muito consistente mesmo. Não é porque eu sou patrocinado, quer dizer, que o Galpão é patrocinado pela Petrobras, mas acho que é patrocinado por isso também. A Petrobras vê no trabalho do Galpão, quer dizer, não só um trabalho de estatura da cultura brasileira, do teatro brasileiro, um teatro brasileiro que tem um movimento de teatro no Brasil que tem 25 anos e que tem uma raiz muito profunda, acho que na cultura brasileira, né, sem nenhuma falsa modéstia. Eu acho que o Galpão hoje é uma referência do teatro brasileiro, né? Por tudo que construiu e por tudo que continua construindo. Eu acho que a Petrobras enxerga isso, né? E óbvio que as nossas linhas de ação estão muito coordenadas com os interesses da Petrobras, né? Um grupo que vai para a rua, que apresenta, que é popular, né? que viaja muito pelo país, assim, eu acho que tem... Né? Pois é, vocês têm isso também que eu queria chegar, vocês têm essa preocupação social, né? De estar fazendo por esse, né, Brasil remoto, que é tão esquecido, né? De norte a sul, a gente pensa que sul às vezes é rico, mas tem cidades também muito abandonadas e sem acesso à cultura, né? Também. Então, isso vocês têm essa preocupação, era uma preocupação desde o início de vocês, por isso também que eu perguntei da parte da rua, que não era só um lado, uma concepção cênica, mais livre, mas tinha uma... Né? Ah, não, totalmente. Eu acho que é uma coisa assim, quer dizer, não nos interessa só fazer teatro, mas assim, eu acho que é um compromisso com o país também, né? Eu acho que a gente, isso é uma coisa que nos angustia tanto, e nesse sentido, claro que nós somos privilegiados num país como o Brasil, porque o Brasil vive assim um dilema, né? De que se nós vamos conseguir constituir uma civilização brasileira, né, um país que tenha uma coisa de uma população que tenha dignidade, que tenha acesso à cultura, à educação. Quer dizer, eu acho que a gente está permanentemente nesse dilema, né, de conseguir fazer com que a população tenha acesso a esses meios da arte, da cultura, da educação, né, da saúde. Né? Então eu acho que, quer dizer, para nós não basta só fazer um belo espetáculo e emocionar as pessoas, mas lutar por uma sociedade em que eu acho que todo esse projeto, toda essa história de 25 anos, eu acho que está inserido dentro disso, lutar por um país em que o povo tenha acesso e que as pessoas se constituam enquanto cidadãos, né?
e não enquanto uma horda de miseráveis que vive no absoluto obscurantismo, na barbárie, né? Eu acho que o Brasil está permanentemente ameaçado pela barbárie, né? Só a gente vê o que acontece, a violência que assola a sociedade, a miséria que assola a sociedade. E eu acho que o nosso esforço na área da arte, da cultura, é um esforço também para um projeto de país, né? Para que esse país possa, de fato, emergir, ser um país decente e que as pessoas tenham acesso às coisas, né? Sejam cidadãos. É isso. Infelizmente, a gente está terminando a nossa entrevista. Eu queria te perguntar também dos prêmios que o Galpão recebeu, qual é o mais importante para vocês? Olha, eu acho que claro, todos os prêmios, o Galpão é um grupo que foi muito premiado ao longo da trajetória dele. Eu acho que talvez o prêmio maior, assim, mais significativo, tenha sido o fato de ter sido convidado para fazer uma temporada de 2 semanas no Globe Theatre, lá em Londres, com Romeu e Julieta. Foi uma experiência única, né? Acho que para o teatro brasileiro, né? Porque foi um sucesso muito grande, né? O trabalho foi visto por gente do mundo inteiro, né? Eu acho que o Romeu e Julieta, nesse sentido, é realmente um marco do teatro brasileiro na década de 90, né? E esse talvez tenha sido o grande prêmio, porque na verdade era um projeto do Globe, né? Que é um dos principais teatros do mundo, né? Onde está assim, a herança do Shakespeare, né? E que eles convidavam grupos no mundo inteiro que eles achavam que e que de alguma forma contribuíam para a compreensão do que era o Shakespeare. E o que os ingleses o tempo todo nos diziam, né? O próprio pessoal do Globo dizia, olha, vocês fazem uma coisa com Shakespeare que para nós é inimaginável, a gente jamais, isso é um sacrilégio, né? Porque a gente é muito respeitoso ao Shakespeare, mas é um espetáculo tão estranho, tão brasileiro, a gente usava músicas brasileiras e muito iconoclasta, né? Muito debochado num certo sentido, e ao mesmo tempo com uma linguagem muito ingênua, muito infantil, né, usando músicas modinhas, músicas românticas brasileiras do começo do século, né, e um figurino. Foi um espetáculo muito interessante nesse sentido, porque a gente sai de Belo Horizonte e monta o cenário do espetáculo numa cidadezinha chamada Morro Vermelho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, onde só existiam trabalhadores rurais. Essas pessoas iam cortar cana, trabalhar no campo, chegavam no final da tarde, a gente estava ensaiando na rua. E essas pessoas ficavam ali em volta. Quer dizer, era um espetáculo muito feito para o interior do Brasil, né? Quer dizer, uma pessoa que não via televisão, que não tinha referência cultural, mas que via aquilo ali e de certa maneira se emocionava. E esse mesmo espetáculo que foi construído dessa forma foi para o principal teatro shakespeariano, o teatro que, vamos dizer assim, é responsável pela tradição shakespeariana no mundo, né, como principal núcleo. As pessoas ficavam emocionadas porque diziam que, não obstante essa coisa tão debochada, tão iconoclasta, era absolutamente fiel ao espírito do Shakespeare, era shakespeariano na essência. Então acho que talvez esse tenha sido o maior prêmio. Com certeza. Eu queria saber se teria alguma outra coisa que você gostaria de deixar registrado também aqui do Galpão, ou coisa sua. Não, acho que que a gente não tenha conversado. não, acho que foi bom, né? Você acha que Você gostou de ter... Gostei. Gostaria até do seu retorno também. Não, Ter gostei. participado da entrevista. Gostei, acho da ideia ótimo. do Projeto Memória. Eu até queria que você me falasse um pouco sobre o projeto. Então tá, Eduardo, queria agradecer a sua participação, você ter Obrigado. vindo de Minas para dar esse depoimento aqui pra gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado a você.